Fala galera, beleza? Eu sou o Peter, sejam muito bem-vindos ao canal e bora para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Lei de Kirchhoff para tensão, LKT, ou Lei de Kirchhoff das tensões, como é encontrado em algumas literaturas. Antes de iniciar nosso estudo sobre Lei de Kirchhoff para tensão, nós vamos fazer uma breve revisão sobre circuitos elétricos. Aqui eu tenho um desenho de um circuito elétrico, onde eu tenho uma fonte de alimentação e três resistências elétricas, R1, R2 e R3. A gente precisa entender alguns conceitos. Primeiro, o conceito de circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é um caminho fechado, onde eu tenho pelo menos uma fonte de alimentação e pelo menos uma carga elétrica. Lembrando que carga elétrica nesse ponto aqui, a gente está falando sobre um dispositivo capaz de converter energia elétrica em outra fonte de energia. No nosso caso, as cargas elétricas são as resistências. Elas transformam energia elétrica em energia térmica. Então eu tenho aqui um circuito elétrico composto de uma fonte de alimentação e três resistências elétricas. Eu tenho também os nós. O que são os nós em um circuito? Nós são qualquer ponto de interligação onde tem no mínimo três caminhos distintos. Então aqui eu tenho, por exemplo, um nó, vou chamar aqui de nó A, e aqui também eu tenho um outro nó, vou chamá-lo de nó B. O nó, ele tem que ter no mínimo três caminhos. Então eu tenho um caminho aqui oriundo da fonte de alimentação, eu tenho um caminho que vai em direção ao resistor R1, eu tenho um caminho aqui que vai em direção ao resistor R2 e R3. Então um nó é composto de no mínimo três caminhos diferentes. Poderia ter 4, 5, 6, diversos outros caminhos aqui saindo desse nó ou chegando nesse nó. Tem aqui também um nó B. Observem que eu tenho um caminho indo em direção à fonte, um em direção R1 e um vindo em direção R3. Então também tenho três caminhos distintos. Geralmente em um circuito elétrico a gente escolhe um dos nós do circuito como nó de referência e a gente aterra esse nó. No nosso caso aqui eu poderia ser o nó B. Ele vai vir com o símbolo, né, de terra. Esse vai ser o nó de referência do meu circuito. A diferença de potencial é a diferença de tensão elétrica entre dois pontos. Eu sempre atribuo, pelo menos em um lugar do circuito, um ponto de tensão igual a zero, né, um nó de referência. Então nesse circuito aqui eu tenho o nó A e o ponto zero. Então a gente definiu, né, circuito e o nó. Tem também o ramo. O que são os ramos? Os ramos são os caminhos que interligam um nó ao outro. Então eu tenho aqui nesse circuito três ramos. Eu tenho um ramo que liga o nó A ao nó B, ou nó de referência, que é composto pela fonte de alimentação. Então aqui eu tenho um ramo, um caminho. Aqui eu tenho um outro ramo conectando o nó A ao nó B. E aqui eu tenho um outro ramo, que é composto pelo resistor 2 e pelo resistor 3. Então um ramo é qualquer caminho que conecta um determinado nó a outro nó do circuito. Eu tenho também a definição de malha. O que é uma malha? Malhas são circuitos, caminhos fechados dentro do meu circuito como um todo. Então aqui nesse circuito eu tenho três malhas. Eu tenho a malha 1. Observem que eu tenho um caminho fechado aqui para corrente circular. Então eu tenho aqui uma malha. Eu tenho aqui também outra malha, vou chamar de malha 2, que é composta pela resistência 1, pela resistência 2 e pela resistência 3 do meu circuito. Eu tenho aqui um caminho fechado dentro do meu circuito para que a corrente possa circular. E nesse caso específico aqui também, eu tenho aqui uma outra malha, que é a malha externa, que é um caminho fechado também, onde é composto pela fonte de alimentação, a resistência 2, a resistência 3 e eu volto aqui para minha fonte de alimentação. Então esse circuito, ele é composto por três malhas. Então vamos agora para a nossa aula de lei de Kirchhoff das tensões. O que determina a lei de Kirchhoff para tensão? LKT. Muito comum também a gente ver LKV, lei de Kirchhoff, né, e o V representando a tensão elétrica. Essa lei fala o seguinte: a soma algébrica das elevações e das quedas de tensão em uma malha é igual a zero. Então agora a gente já sabe que é uma malha, né? Malha é um caminho fechado dentro do meu circuito. A lei de Kirchhoff fala que a soma de todas as elevações e de todas as quedas de tensão dentro de uma malha, ela deve ser igual a zero. Vamos pegar aqui um exemplo para compreendermos melhor. Eu tenho aqui um circuito elétrico. Esse circuito é um circuito em série. Se você ainda tem dificuldade de entender o motivo, né, desse circuito aqui ser em série, nós colocamos uma aula no canal, nossa última aula sobre circuito em série, e lá a gente fala as características físicas de um circuito em série, como as características das grandezas elétricas, né, o comportamento das grandezas elétricas em um circuito em série. Pois bem, aqui a gente tem um circuito em série composto por uma fonte de alimentação e dois resistores, R1 e R2. Observe o seguinte: a primeira coisa que eu posso observar é que esse circuito ele é composto de apenas uma malha. Observe, eu só tenho um caminho para que a minha corrente elétrica ela possa circular. E aí fala o seguinte, a lei de Kirchhoff: a soma algébrica das
das elevações e das quedas de tensão tem que ser igual a zero. O que são elevações de tensão? Elevações de tensão geralmente são dadas pelas fontes de alimentação. Uma fonte de alimentação é um componente capaz de produzir uma elevação, de produzir uma tensão elétrica no meu circuito. Então, aqui eu tenho uma elevação de tensão. O que são as quedas de tensão? Quedas de tensão são as tensões aplicadas às minhas cargas, aos meus componentes elétricos que vão converter energia elétrica em outro tipo de energia, no caso dos resistores, a energia térmica. Vamos fazer uma pequena observação aqui para a gente compreender melhor o que é uma queda de tensão. Eu tenho aqui um resistor R1. Quais são as características da queda de tensão? A gente precisa lembrar o seguinte: tensão é a diferença de potencial elétrico estabelecida entre dois pontos. Então eu tenho um resistor, esse resistor é um componente que possui dois terminais. Eu vou chamar esses terminais aqui de terminal A e terminal B. A tensão elétrica é a diferença de potencial que existe entre esses dois pontos. Então, como ele tem pelo menos dois pontos, é possível ter tensão elétrica em um resistor. Lembrando, um resistor ele não necessariamente gera tensão elétrica, apesar de existir alguns tipos especiais de resistores capazes de gerar tensão elétrica, mas não é o caso aqui do resistor comum que a gente utiliza para gerar calor. E a corrente elétrica, ela flui do ponto de maior potencial elétrico para o ponto de menor potencial elétrico. Corrente elétrica, lá da nossa aula de corrente elétrica, é o fluxo de cargas elétricas, de onde eu tenho uma quantidade de carga excedente para onde eu tenho uma quantidade de carga em menor escala. A corrente, ela sempre vai fluir onde o meu potencial é maior, onde o meu potencial é menor. Tanto é que não existe corrente elétrica se não houver diferença de potencial, se não houver tensão. Pois onde eu não tenho diferença de potencial, a tensão é zero. Se a tensão é zero, não vai ter um potencial maior ou menor. Logo, a corrente será nula. Então, vamos atribuir aqui para esse resistor que passa por ele uma corrente I. Para que essa corrente flua, eu preciso que a tensão do ponto A tem que ser maior do que a tensão do ponto B. A gente chama essa tensão no resistor de VR1, ou seja, a queda de tensão no resistor 1. A queda de tensão no resistor 1 é igual a VAB. O que significa VAB? VAB é a tensão elétrica do ponto A menos a tensão elétrica do ponto B. Lembrando que a tensão elétrica no ponto A, VA, e a tensão elétrica no ponto B, elas têm um valor em relação ao zero, em relação à Terra. Então, o ponto A tem um determinado valor de tensão em relação à Terra, o ponto B outro valor de tensão em relação à Terra. Eu posso medir a tensão elétrica entre esses dois pontos, ou seja, do ponto A em relação ao ponto B, VAB. Isso é igual à tensão do ponto A menos a tensão do ponto B. Então, a queda de tensão do resistor 1, chamada de VR1, é a queda de tensão do ponto A menos o ponto B, VA menos VB. Lembrando o seguinte: uma corrente elétrica ela flui do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Se eu atribuo que a corrente elétrica ela está entrando aqui no ponto A e saindo no ponto B, eu estou considerando que o potencial A é maior do que o potencial do ponto B, ou seja, a tensão elétrica do ponto A é maior do que a do ponto B, pois as cargas elétricas sempre fluem do maior potencial ao menor potencial. Se eu tivesse atribuindo que a corrente elétrica I, vou usar o exemplo aqui no resistor 2, ela tivesse com esse sentido, e aí aqui eu vou chamar ponto A e ponto B também. Qual é o valor da queda de tensão no resistor 2? VR2. VR2, como a corrente elétrica, ela sempre entra no ponto de maior potencial e sai no de menor potencial, nesse caso específico aqui, onde a corrente elétrica está entrando? Eu atribuí que ela está entrando no ponto B. Então, o ponto B tem um maior potencial em relação ao ponto A. Mas, como eu estou medindo a tensão VAB, então eu tenho que a tensão no resistor 2 é igual a tensão VAB, ou seja, a tensão do ponto A para o ponto B. Nesse caso específico aqui, o meu VAB vai ser VA menos VB. A mesma coisa do VR1. Só que uma coisa a gente tem que notar. Nesse caso aqui, como a corrente está fluindo do ponto A para o ponto B, o meu VAB, o meu VR1, ele vai ser positivo. Por quê? Porque o VA é maior do que o VB. E a minha equação é VA menos VB, um valor positivo menos um valor menor do que ele, sempre vai resultar num valor positivo. Sim. Exemplo, vamos imaginar que VA vale 10 volts e VB vale 5. 10 menos 5, 5 volts positivo. Vamos imaginar que VA vale 2 volts e VB vale 1. 2 menos 1, 1. Sempre será um valor positivo. Se o VA for um valor menor do que VB, por exemplo, VA igual a 2 volts, VB igual a 5. 2 menos 5, menos 3 volts. Essa tensão seria negativa, que é o caso aqui do resistor
resistor R2. Quando a tensão ela for negativa, significa que a corrente está fluindo no caminho oposto ao VAB. Então, se a queda de tensão do ponto A para o ponto B se mantiver positiva, significa que o sentido da corrente escolhida está certo. Se a queda de tensão VAB resultar num valor negativo, significa que o sentido de corrente não é o sentido de A para B, mas é o sentido de B para A, como está aqui enunciado. Então, a queda de tensão em um resistor, ela está em função do sentido da corrente, quando eu for atribuir essa corrente no meu circuito. Geralmente, essa corrente ela vai ser calculada, mas vai haver situações onde eu vou ter que atribuir uma corrente elétrica para o meu circuito para me equacionar minhas malhas. Quando eu atribuo essa corrente ao circuito, eu tenho que seguir essa regra. Onde a corrente entra é positivo, onde a corrente sai é negativo. Por quê? Porque onde a corrente entra, né? Onde a corrente entra, sempre é o ponto de maior potencial elétrico. Voltando aqui para o nosso circuito principal, então, a gente tem a seguinte situação. Vamos fazer a equação da malha para esse circuito. A soma algébrica das elevações, então eu tenho aqui uma elevação, E1, mais as quedas de tensão em uma malha tem que ser igual a zero. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou atribuir uma corrente para esse circuito. Como eu tenho uma fonte de alimentação aqui, geralmente essa fonte vai determinar o sentido da corrente. Eu vou atribuir que nessa malha aqui, o sentido da corrente será esse, corrente I. O sentido horário. Por que o sentido horário? Saindo do polo positivo da minha fonte de alimentação e indo para o polo negativo. Se eu tenho uma corrente I fluindo nesse sentido, e uma característica de um circuito série é que a corrente elétrica ela é a mesma em todos os componentes, essa corrente ela vai fluir pela fonte, fluir pelo resistor R1 e fluir também pelo resistor R2. Como a gente acabou de ver sobre as quedas de tensões, onde a corrente entra é positivo, onde a corrente sai é negativo, porque eu tenho que ter mais potencial elétrico aqui, menos potencial elétrico aqui para que a corrente flua no sentido que eu estabeleci. A mesma coisa no R2, mais potencial elétrico onde a corrente entra, menos potencial elétrico onde a corrente sai. E na fonte de alimentação? A fonte de alimentação ela já possui o potencial definido. A fonte de alimentação é um componente que tem polaridade, positivo e negativo. Então, a definição da corrente ela não vai interferir no potencial da minha fonte de alimentação. Então, aqui eu vou ter uma queda de tensão VR1 e aqui eu vou ter uma queda de tensão VR2. Como que eu acho as quedas de tensão de um resistor? Através da lei de Ohm. A lei de Ohm fala que a tensão elétrica ou a tensão elétrica V, né, no caso de queda de tensão, ela é igual o valor da resistência vezes a corrente elétrica. Então, através dessa equação da lei de Ohm, eu consigo achar a queda de tensão do resistor 1 e do resistor 2. É só eu calcular. A corrente passa por ele vezes a resistência. Aqui é a mesma coisa, a corrente vezes a resistência. Não é o objeto agora do nosso estudo. Vamos voltar para equações das malhas. Qual é, então, a equação que vai determinar a lei de Kirchhoff da tensão nesse circuito? Eu tenho aqui uma elevação de tensão, E1, menos uma queda de tensão VR1, menos uma queda de tensão VR2. Isso tudo igual a 0 volts. Por que eu coloquei que as quedas de tensões são negativas? Uma vez que eu atribuí o sentido da corrente aqui como sentido horário, eu sempre vou pular o componente, após o componente eu vou avaliar o sinal colocado ali. Então, aqui eu tenho mais E1, pulei o componente resistor 1, menos VR1, pulei o componente R2, menos VR2 igual a 0. Isso é apenas uma dica. Qual é a fundamentação teórica para isso? Uma fonte de alimentação, ela aumenta o valor da tensão, né? Como ela está com a polaridade no mesmo sentido aqui, então vai ter mais volts. O resistor, o próprio nome fala, né? Tem uma queda de tensão nesse resistor. Se eu tenho uma queda de tensão nesse resistor, né, a tensão elétrica que ele vai dar para minha malha vai ser negativa. Ele vai consumir tensão elétrica e não gerar. Então, por isso aqui, utilizei o menos VR1 e o menos VR2. Beleza? Então, essa aqui é a equação da malha. Eu posso reescrever essa equação também da seguinte forma. Eu posso falar que E1 é igual, e vou passar o menos VR1 menos VR2 para o outro lado, mais VR1 mais VR2. O que garante que eu escreva, né, a lei de Kirchhoff de uma outra forma. Eu posso falar também que a soma das elevações de tensão, ou seja, das fontes de alimentação, no meu caso aqui só tenho E1, ela é igual à soma das quedas de tensões em torno de uma malha. O que faz muito sentido. Toda tensão elétrica produzida pela minha fonte de alimentação é igual ao valor de toda a tensão elétrica consumida, né, gasta pelos meus resistores para que possa ter o fluxo de carga nesse circuito. Então aqui eu tenho a equação gerada pela lei de Kirchhoff. Vamos a um outro exemplo aqui para ilustrar essa situação da lei de Kirchhoff. Nesse exemplo abaixo, eu tenho uma fonte de alimentação E1, um resistor R1, resistor R2 e uma fonte de alimentação
alimentação é 2. Perceba que agora eu tenho duas fontes de alimentação. As fontes de alimentação, elas já possuem a polaridade delas dispostas no circuito. Eu vou, como no primeiro caso, atribuir um sentido para a corrente. Eu vou atribuir o sentido da fonte de tensão é 1. Eu vou falar que é uma corrente I circulando no sentido horário. A gente sempre vai adotar aqui no nosso curso o sentido horário, salvo raras exceções para a corrente elétrica, quando eu precisar atribuir. Pela queda de tensão, eu tenho que onde a corrente entra no circuito, ela tem que fluir do lado positivo para o negativo. Então, ela entrou aqui positivo, saiu negativo, entrou positivo, saiu negativo. Aqui eu tenho uma queda de tensão VR2 e aqui eu tenho uma queda de tensão VR1 no meu circuito. Tenho aqui todas as tensões, E1, VR1, VR2 e E2 no meu circuito. Vou montar então a equação da malha. A soma algébrica das elevações e das quedas tem que ser igual a zero. Então, vou pegar essa malha aqui e vou começar analisando pela E1. Então, eu tenho mais E1 menos VR1, menos VR1, menos VR2 e aqui menos E2. É igual a 0 volts. Mas por que eu estou utilizando a fonte de tensão E negativo se ela é um elemento que eleva a tensão do circuito? Observem que essa fonte está oposta ao valor da corrente elétrica. A corrente elétrica está entrando aqui no terminal positivo dela e saindo no negativo, né? Então, se eu observasse a corrente como um todo aqui, ó, a corrente está saindo do terminal negativo, né? O que é um contrafluxo no nosso estudo. Mas isso pode acontecer se o valor da E1 for maior do que o valor da E2. Ela vai garantir aqui o fluxo da corrente nesse sentido. Então, basta seguir aquela regra que eu comentei anteriormente. Eu salto o componente, né? Eu pulo o componente em relação à ordem da corrente e avalio o sinal. Então, é mais E1, menos VR1, menos VR2, menos a tensão elétrica E2. Isso é igual a 0 volts. Fazendo a separação das elevações e das quedas de tensão, eu vou ter que mais E1, menos E2 é igual. Vou pegar o menos VR1 e jogar para o outro lado, vai ficar positivo, né? VR1. Vou pegar o menos VR2 e jogar para o outro lado, também vai ficar positivo mais VR2. Ou seja, mais E1 menos E2 é igual a mais VR1 mais VR2. Vamos analisar isso aqui. Eu estou falando que a soma das elevações de tensão é igual à soma das quedas de tensão. Mas por que o E está subtraindo? Porque esse E está diminuindo o valor da fonte E2. Ele está fazendo uma oposição aqui à minha tensão elétrica. Então eu tenho que E1 menos E2 é igual a VR1 mais VR2. Toda a tensão gerada no meu circuito está sendo consumida por VR1 e por VR2. E essa tensão gerada, ela está tendo seu valor diminuído pela fonte E2. O que pode acontecer no futuro é quando eu descobrir os valores de E1 e E2, eu perceber que na verdade o E2 é maior do E1. Essa fonte ela é maior. Se eu descobrir isso, eu vou perceber que o meu sentido de corrente que eu atribuí que vai ser diferente. As correntes elétricas calculadas aqui vão dar negativa, o que vai significar que em vez de estar no sentido horário, a corrente na verdade ela vai estar no sentido anti-horário. Então aqui eu tenho também a equação da malha desse circuito. Eu poderia extrapolar aqui falando o seguinte, que a tensão é 1 menos a tensão é 2 é igual VR1 mais VR2. Quem é VR1? VR1 por lei de Ohm, vamos voltar aqui na lei de Ohm, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então VR1 é a resistência 1 vezes a corrente elétrica que passa por ela, que é a corrente I. Mas quem é VR2? VR2 é a resistência 2 vezes a corrente que passa pela resistência 2. Observe o seguinte, eu tenho aqui que E1 menos E2, que é o valor da minha fonte de alimentação que está alimentando esse circuito, é igual. Vou colocar aqui a corrente elétrica em evidência, I que multiplica R1 mais R2. R1 mais R2. Se eu fizer aqui um malabarismo algébrico, eu vou ter que a tensão elétrica é 1 menos E2. Vou pegar esse I que está multiplicando as resistências, vou passar para cá dividindo. É igual a R1 mais R2. Por lei de Ohm, o que é tensão elétrica dividida pela corrente? É a resistência elétrica. Nesse caso aqui, a resistência elétrica é R1 mais R2. Isso aqui é exatamente uma constatação do que a gente aprendeu na aula de circuito série, onde a resistência equivalente de um circuito série é o somatório das resistências desse circuito. Ou seja, toda a tensão aplicada nesse circuito dividido pela corrente gerada tem que dar o valor da resistência equivalente. Qual é o valor da resistência equivalente? R1 mais R2. A gente estudou isso, né? Isso na nossa aula sobre circuito e série. Lá a gente falou sobre associação série de resistores. Para finalizar a nossa aula, a gente vai agora trabalhar com uma aplicação. Aqui fala o seguinte:
Encontre o valor da resistência R2 no meu circuito. Vamos fazer uma análise aqui desse circuito. Eu tenho aqui duas fontes de alimentação. Uma fonte é 1, cujo valor dela é 10 volts. Uma fonte é 2, cujo valor é 20 volts. Uma resistência R1 com valor de 3 kΩ. E uma resistência R2 que não foi dado o valor, exatamente o que o autor quer aqui no enunciado. E foi me dado uma corrente de 2 mA aqui nesse sentido. Então vamos lá. Se esse circuito é um circuito em série, só existe um caminho aqui para a corrente fluir, essa corrente ela vai ser a mesma em todos os elementos. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu tenho apenas uma malha. Eu vou aplicar então a lei de Kirchhoff para as tensões aqui. A lei de Kirchhoff para as tensões. Qual vai ser a lei de Kirchhoff para as tensões? Vamos lá. A lei de Kirchhoff fala que a soma algébrica das elevações e das quedas tem que ser igual a zero. Então vamos começar aqui atribuindo sinais, potenciais para o meu circuito. Eu vou colocar aqui uma corrente de 2 mA ela entra por aqui no resistor R1. Aqui eu tenho sinal positivo, aqui eu tenho negativo. A fonte já é dada. Essa corrente ela continua circulando, chega aqui no resistor R2, positivo, onde sai negativo. E aqui a fonte E2 já tem a polaridade. Aqui eu tenho a queda de tensão VR2 e aqui eu tenho a queda de tensão VR1. Então agora eu já tenho todas as tensões conhecidas aqui no meu circuito. Então eu tenho aqui menos VR1, menos VR1, menos E1, menos VR2, mais E2 é igual a 0 volts. Eu fiz a análise da malha, sempre pegando, o lado que a corrente está saindo. Então é menos VR1, menos E1, menos VR2 e mais E2, porque a corrente está saindo um anti-horário aqui. Vou fazer aqui então a análise dessa equação. Posso primeiramente substituir, por exemplo, o E1 e o E2, pois eles já são conhecidos. O E1 vale 10, então fica menos VR1, menos quantos volts vale a fonte E1? 10 volts. Então menos 10 volts, menos VR2, mais qual é o valor da fonte E2? 20 volts. 20 volts. Isso tudo é igual a 0 volts. Aí agora eu vou isolar aqui as quedas de tensão. Vai ficar menos VR1, menos VR2, menos 10 mais 20 é mais 10. Vou pegar esse mais 10 e passar para o lado de lá. Vai ficar igual a menos 10 volts. Todo mundo negativo. Eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Quando eu multiplicar por menos 1, eu vou ter VR1 mais VR2 igual a 10 volts. Lembrando que o exercício ele pede o valor do resistor 2. Eu tenho o valor da queda de tensão de VR1. Por lei de Ohm, a gente sabe que a queda de tensão é igual a resistência vezes a corrente. No caso aqui do resistor 1, quem é VR1? É a resistência R1 vezes a corrente que passa por esse circuito, que no nosso caso aqui é de 2 mA. Então, R1 vezes 2 mA mais VR2. Quem que é VR2? VR2 é a resistência R2 vezes 2 mA, porque é a mesma corrente que passa por ela. Isso é igual a 10 volts. Quanto que vale R1? R1 vale 3K. Então eu vou substituir aqui. 3 kΩ vezes 2 mA mais R2, que eu não sei o valor de R2, é o valor que eu quero encontrar, vezes 2 mA é igual a 10 volts. 3 vezes 2 é 6. K vezes 1000, K é 10 a mais 3, 1000 é 10 a menos 3. Conserva a base, multiplica os expoentes, Vou fazer aqui do ladinho aqui só pra gente lembrar. Então o K é 10 a 3 e o 1000 é 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3. Como é que eu faço esse produto aqui? Eu conservo a base e somo os expoentes. Mais 3 mais menos 3 é 0. Quanto que é 10 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então K e o 1000 é 1. 6 vezes 1 é 6, então ele se anula. Ohms vezes ampere, corrente vezes resistência, é volts. 6 volts. Mais R2 vezes 2 mA é igual a 10 volts. Vou pegar esses 6 volts que está aqui, vou passar para o outro lado, ele vai ir negativo, Então vai ficar R2 vezes 2 mA é igual a 10 volts menos 6. 10 volts menos 6 vai dar 4 volts. Vou passar aqui para outra folha aqui, porque aqui ficou bem apertado. Vou reescrever aqui, R2 vezes 2 mA é igual a 10 volts menos 6 volts. Então eu tenho que R2 vezes 2 mA
ampere é igual a 10 menos 6, 4 volts. Mas eu quero R2. R2 é igual a 4 volts. Passo o 2 miliampere que está aqui multiplicando para cá, dividindo. R2, então, é 4 dividido por 2 é 2. O miliampere está aqui no denominador, ele vai para cima como quilo. Então, 2 kV dividido por corrente é ohms. Então, o valor da resistência 2 é igual a 2.000 ohms. Voltar aqui no meu circuito e substituir, né, de colocar aqui o valor de 2 kΩ. A gente fazer uma análise rápida aqui para confirmar esse circuito, a gente pode fazer o seguinte: num circuito em série, qual que é a resistência equivalente? É a soma das resistências. 3 mais 2, 5K, 5.000 ohms. As fontes de alimentação, a mesma coisa. Então eu tenho aqui menos 10 mais 20 é 10 volts. Então a minha tensão total aqui é 10 volts. A minha resistência total aqui é 5K. 10 volts dividido por 5.000, 10 por 5 é 2 miliampere. Vou ter uma corrente de 2 miliampere, que é exatamente a corrente que foi dada no meu circuito. Então aqui foi um típico exemplo de aplicação da lei de Kirchhoff para encontrar uma determinada grandeza no meu circuito. E a gente pode ter inúmeros exercícios que precisam da lei de Kirchhoff para me encontrar uma determinada grandeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveite para deixar o seu joinha no nosso vídeo. Grande abraço.